sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Papo Autêntico, o nosso Closet, né, meninas? Sim, bem-vindas. Bem-vindas. Hoje nós temos um encontro muito especial, porque nós vamos saber as verdades sobre mais uma de nossas aqui. Não vamos contar quem é, spoiler. Eu já dei, não Você sabia? já deu? Mas tudo bem. A nossa mais perfumosa, né? Sim, a mulher mais Cheirosa. Ó, obrigada. Com certeza. E quem ama deixar vocês cheirosas. Exatamente, que descobre os nossos segredos, né, através dos cheiros, né, mais internos. Mas antes nós vamos colocar as nossas pantufas, Sim. né, ficarmos mais à vontade aqui no nosso espaço, porque, ai, uma delícia, né? Ai, eu amo Assim essas como o pantufas. cheiro, a pantufa também abraça, né? Porque o cheiro abraça, né, O cheiro amiga? abraça, traz conforto, bem-estar. E a pantufa também, gente. Essa pantufa é deliciosa. Né? Gostoso. Já tem gente querendo nossa pantufa, não é? Ah, Tem. é verdade. É Fiquei porque, sabendo gente, disso, calma. né? É porque as nossas seguidoras, o nosso seguidor não é bobo, né? Não, né? Nem um pouco, né? Quem tá Falando nos em acompanhando não seguidor, bobo nada. achei muito legal, porque a gente tá sabendo que tem homens assistindo o Acompanhando, podcast também. né? Então, sejam bem-vindos, homens Exato. também. Verdade, a gente fala sempre bem-vindas, né? É, Bem-vindos bem-vindos também. vocês também. Seja muito bem-vindo. Isso. E já vamos aproveitar, né? Já compartilha, já curte, já Isso. manda para todo mundo que você acredita que vai se inspirar também com a gente né? E compartilhar aí também. E os feedbacks masculinos foram muito legais, É. muito bacana mesmo. Ai, que bom. E hoje a gente já está aqui, né, de Calma Beth, sempre nos acompanhando em todos os episódios, Claro, sempre, né? para manter a calma. Para manter a calma, né? Porque hoje a gente vai abrir o baú, a caixinha de uma da, né, da Bá. Pois é. Vai Vamos abrir saber. minha caixinha. Vamos abrir, amiga. Minha caixinha de segredos? É, vamos saber todas as suas verdades mais profundas. Tá pronta? Tô batendo uma ansiedadezinha aqui. É difícil falar da gente. É algo... É. Eu sinto um pouquinho de timidez quando se trata de falar muito. assim. Sério? Tem momentos, assim. Quando a coisa é fluida, né, é diferente. Agora, quando você sabe que vai falar sobre você, gera Uma ansiedade. uma ansiedade, seria isso. Ah, mas nós estamos todas entre amigas. Sim, super à Então vontade. fica tranquila que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí, assim, num dos nossos episódios, você já contou um pouquinho da sua trajetória, Uhum. né, empreendedora. Sim. Mas a gente quer saber da Bárbara, assim. Quem que é a Bárbara? Nossa, a Bárbara. Quem é a Bárbara? É. A Bárbara é uma pessoa alegre, assim, na maior parte do tempo. Sim, gosto de conversar, gosto de saber sobre pessoas, eu gosto de pessoas. Aí tem o meu lado, assim, mais delicado, às vezes, mais espontâneo. Enfim, eu sou eclética. Eu falo assim que eu tenho, assim, vários jeitos, assim, de lidar com a vida, sabe? Uhum. Então, assim, seria mais ou menos isso. Super autêntica, Ah, com certeza. Que eu acho que é essa parte de ser eclética que você falou. São coisas que trazem a nossa autenticidade, Exato. né? Que é só nossa. a Bárbara que gosta de rock, pra quem não sabe. Que ama rock and roll. Nossa, vocês viram? Olha, por que a gente se dá tão bem? Né? Exato. Exatamente. A gente tem que ter as afinidades, né? Que senão não funciona. Tudo não gira só em torno do café, tá? Sim, tá tudo bem, gente. Mas Aí tem tem o o bom vinho. Isso, perfeito. Tem o vinho bom também. vinho. Vinho é sempre bom, sempre faz bem. Sempre Exato. gostoso. Amo vinho. Aí, Amo ó, vinho. vi. Quando eu falo assim que eu sou essa pessoa eclética, eu acho que é isso que eu quero trazer, dizer, né? Uhum. Que essa é minha autenticidade, é chegar a ser quem eu sou, falar. Sou muito de pensa e fala, né, Tamara? Às vezes eu tento dar uma respirada. Falo que o autoconhecimento me trouxe isso de não controlar, mas pisar um pouquinho no freio, porque eu sou dessa mesmo. Pensei e falei. Quando eu ver,
falei. E eu ia te perguntar exatamente isso, se você sempre foi assim, ou se você se permitiu ser assim depois do autoconhecimento. Porque você, né, a gente sempre conversa bastante, você traz muito essa parte de ser uma entusiasta do autoconhecimento. Não sei se a gente pode usar esse termo. Mas você sempre se viu assim, uma pessoa autêntica, uma pessoa que falava o que sempre falou muito, ou não, você se viu uma pessoa mais fechada? Em algum tempo da minha vida, mais fechada. Se você sempre foi essa pessoa, assim, expansiva, sempre foi essa parte da autenticidade, de falar, sempre ou não? Teve uma parte que mudou muito, assim? Teve um período da minha vida que era mais interno, assim, sufocando essa autenticidade que eu queria jogar pra fora. Eu lembro que na minha... ali, início da adolescência, mais ou menos, eu lembro que meu pai sempre falava, assim, que a Bárbara do bocão, porque, assim, sempre sorriso no rosto, sorrindo. Ai, deixa eu só fazer um comentário, já te cortando. Isso é uma característica muito marcante dela, né? Verdade. O sorriso. Verdade. Aonde você vê a Bárbara, ela sempre está com esse sorriso. Que é linda, amiga. Parabéns. E obrigada. E aí o pai sempre falava, sabe? E aí chegou um tempo, e aí eu não sei explicar o que foi que aconteceu direito, né? Mas que eu tive depressão, né? Tive síndrome do pânico. Aos 12 anos eu já tive a primeira crise, em torno dos 12 anos. Aí me recuperei, dei muito trabalho pro meu pai e pra minha mãe, graças a Deus que eu tive eles ali me dando apoio e tudo. E repetiu em torno dos 16 anos, 17, voltou, só que daí voltou mais intenso, né? Deu aquela acalmada. E aí foi nesse período, que até os 12, meu sorriso sempre, eu lembro disso, sabe? E aí não sei porquê, eu não consigo identificar ainda qual foi o momento em que apagou. E aí voltou meio tímido, meio interno. Eu lembro que, assim, eu não conseguia falar muito em público, tinha essa dificuldade de apresentação, de trabalho, etc e tal. Eu tenho tremor, né? Então, é ainda uma coisa que eu tô aprendendo a lidar quando eu tô em frente ao público, porque... Só que antes era mais, porque ele já me desencadeava um gatilho de me esconder, entende? E eu só fui entender que o tremor não era crise de ansiedade, não era nada relacionado a isso, quando eu fui trabalhar no hospital. Então, você vê, eu lidei com isso muito tempo, achando que era uma questão emocional e tentando controlar, e aí potencializando, porque daí, assim, você tem... As pessoas direcionam o olhar. Acha que você tá nervosa. Você tá nervosa? Aí, quando você não tem o conhecimento, você fica mais nervosa, você treme mais. Né? Chama tremor essencial, pra quem não sabe, ou pra quem tem, já vai se identificar aí. E aí, assim, quando eu vim trabalhar no hospital, que depois eu vou contar mais, que eu descobri que era tremor essencial, e aí que eu comecei a ficar mais leve com isso, entende? Então, também foi uma das questões que ali entre os 16, 17 anos também me incomodava muito. E aí eu tive depressão, tive síndrome do pânico, aí tive problemas hormonais, enfim. Aí tive que fazer tratamento. Então, assim, esse sorriso ficou bem apagado durante um bom tempo, sabe? Mas com quem era bem íntimo, sabe? E aí eu brinco também que eu sou desconfiada por natureza. Talvez seja esse período aí que eu fui perdendo essa confiança. A gente vai apanhando, né? Quem nunca apanhou na vida, né? Sim. E você vai perdendo essa confiança, a autoconfiança, vai perdendo seu brilho. Mas graças a Deus eu voltei. E voltei mais forte. E quando você voltou? Foi um processo. Foi um processo. Ali, 16, 17, difícil. Aí você perguntando... essa questão que a gente tava ali no ponto de ser bem reativa, né? Tipo assim, ser um pouco explosiva ali. Então, assim, foi um período que quando eu não gostava, eu falava, sabe, assim, bem surtadinha. Briguenta, assim? Não parece, né? Briguenta, assim, você fala? Ou de reativa mesmo? Reativa mesmo. Não pisa no meu caso, senão você vai levar. Algo assim. Bem assim, sabe? E não importava quem fosse, sabe? E aí sofria com isso, porque aí eu tenho um lado meu, que daí você reage
E não ficava bem com aquilo. Aí me culpava, me sentia mal. Aí, me desculpa, me perdoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu errei. Entendeu? E aquela coisa desesperada daí... Aí veio, com o autoconhecimento, eu aprendi que... Não sei se vocês já perceberam, eu não peço desculpa, eu falo, eu sinto muito. Porque eu aprendi que desculpa é tirar a sua culpa e transferir para o outro. Se você procurar entender o significado, e quando eu entendi isso... Então, assim, se eu errei, a culpa é minha. Eu tenho que lidar com isso. Com a minha atitude que não foi legal. E aí, mas assim, tem que chegar na pessoa e falar, olha, eu sinto muito se eu te causei isso, eu sinto muito por isso. Mas não pedir desculpa, porque a culpa foi minha. Foi eu que agi, eu que não tive o controle daquilo. Isso foi o autoconhecimento que me trouxe, sabe? Legal. Bastante. E antes, não. Antes eu explodia, falava o que eu tinha pra falar. E depois, desculpa, porque tava consumindo aqui dentro, sabe? E aí, igual eu te falei, foi o processo. Aos poucos foi passando, que daí você tá ali naquele momento no fundo do poço, e aí você vai voltando, aí as pessoas que estão à sua volta, né, são muito importantes nesse processo. Meu pai me ajudou muito, a mãe também me ajudou bastante, mas assim, mais os amigos, sabe? Assim, pessoas à volta. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava com a gente, que eu nasci em berço empreendedor, vou falar sobre isso também, e ela trabalhava lá, às vezes de manhã eu não queria levantar. Porque eu pensava assim, eu dormindo tá tudo bem. Eu não vou preocupar ninguém e também não vou sentir... Eu quero dormir. Então, assim, ao contrário de muitas pessoas, que a ansiedade, elas querem... Ansiedade, depressão, enfim, um momento ali emocional que ela quer jogar pra fora, correr, comer. Não, eu não queria comer, eu não queria levantar. Eu queria ficar dormindo. Ela ia todo dia, ela é evangélica, a Márcia. Vou até beijo pra Márcia. Que ela foi muito importante nesse processo. Ela não sabe disso, mas ela foi muito importante. Então, ela ia lá no meu quarto todo dia de manhã... Vamos, bonitinha! Ela me chamava, vamos, bonitinha! Vamos. Ela orava comigo e aquilo me dava uma certa força. Outra pessoa que também foi muito a minha irmã. Começava a chorar. Lencinho. Aí já temos, ó. Porque a minha irmã, ela não é aquela pessoa que passa a mão na cabeça. Ela, tipo, mas assim, é a que ia dormir do meu lado de mão dada comigo, vai passar. Mas pra passar você precisa acordar pra vida, entende? Eu não vou ela ficar... é mais velha ou mais nova? Mais nova. Então, assim, nós temos uma relação linda, assim. Eu e minha irmã, a Natália, beijo pra ela também. A gente tem uma relação muito legal, assim. Somos muito parceiras, assim, pra tudo. E aí foi o processo. Aí foi indo, foi passando. Nesse tempo tinha um relacionamento, larguei desse namoro, né? Que era um namoro ali que eu comecei muito jovem a namorar. E terminamos, aí foi passando. Fui buscando autoconhecimento já aí, sabe? Começou aí. Aí a ler, porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. E é bacana você comentar sobre isso, porque assim, a gente sempre tem que ter, a gente precisa de alguém que nos apoie, que esteja ali pra quando a gente não tá bem, né? Que a gente pode desabafar e tudo. Mas a gente precisa dessa pessoa que não vai ficar só passando a mão na nossa cabeça, não é? Porque muitas vezes a gente precisa ter um chacoalhão, né? Assim, um choque de realidade, acorda pra vida, assim não tá legal, a gente... Porque tem coisas que dependem só da gente, não é? E aí, ter essa pessoa é muito importante, porque ela está ali, sim, pra te apoiar em tudo, mas também para te ajudar a acordar, né? E falar assim, olha, vamos, bola para frente, não é assim que funciona. E você tem que encarar, né? Exato. E aí, nesse período, falando de empreender, os meus pais empreendem desde que me conhecem por gente. Então, meu pai, quando eu tinha uns 5, 6 anos, um pouquinho mais velho, o pai era vendedor autônomo e minha mãe já fazia alguma coisa para ajudar na renda de casa, tipo pão, sabe? Massas de pastéis, essas coisas. E mal a gente sabia que futuramente viria ter uma fábrica que tem. E eu nasci nisso. Então, assim, sempre vi meus pais trabalhando com isso, empreendendo. Meu pai, enquanto autônomo, vem fazendo vendas para uma empresa que não deixava de ser um empreender, né? Porque ele prestava um serviço para aquela empresa e para ele ganhar, ele tinha que vender. Se ele não vendesse, ele não ganhava. E minha mãe auxiliando
nas despesas de casa fazendo isso. E foi que quando nós morávamos em Cafezal do Sul, quando eu era criança, pertinho ali de Umuarama. Então eu nasci em Umuarama e morava em Cafezal do Sul. E dali a gente veio para Goiverê, que é aqui mais perto, e desde então foi ali que... na verdade, foi essa mudança também que me deu esses gatilhos, porque eu vivia numa cidade bem pequena, onde todo mundo era amigo de todo mundo cuidava de todo mundo. As mudanças, né, muito bruscas, assim. E Goiverê não é uma cidade imensa, mas comparada a Cafezal na época, já tinha certa diferença. E você não conhecia ninguém, né? Você caiu de paraquedas, digamos assim. Aí entrei no meio do ano letivo, então assim, foi, enfim, resumir bem essa parte, que se for falar, né, dá um livro. E aí foi bem difícil. E ali em Goiverê, minha mãe começou a empreender no fundo de casa, a fabricar com mais frequência pão, massa de pastel, salgados fritos, e meu pai levava na linha que ele fazia de vendas. Aos meus 14 anos, ele perdeu, né, foi mandado embora. E ali me deu o primeiro estralo de assim, eu tava ali, foi o primeiro estralo, porque eu falei pra ele, meu pai tava bem malzão, assim, sabe, por conta do que tinha sido mandado embora e tal, e agora o que fazer? Eu lembro que eu falei pra ele, pai, compra uns freezers e vamos vender a mesma coisa que você vende, vamos vender frios, vamos comprar e vamos vender. Olha só. E ele não me deu muito ouvido. E esses dias atrás ele até falou, poderia ter feito isso, você vê. Então, assim, foi o primeiro... E ele não me deu ouvido. Primeira visão sua, empreendedora, aos 14. Aos 14. Que legal. E aí minha mãe, e junto com ele, em quarto centenário, acabaram arrendando uma panificadora. E ali eu tive o contato com o público, que nesse período estava difícil para mim. Que nem você perguntou, que daí também foi o processo. Empreender para mim foi saudável, foi o processo, foi terapêutico, de certa forma. Que daí eu tinha dificuldade com o público, eu não conseguia atender. Sim. Não era desse jeito que vocês estão vendo. Eu não conseguia. Tinha algo que me travava. Uma timidez que foi inserida em mim. Não que eu nasci com ela. Entende? Entendi. Nem era sua. Não era minha. E aí a minha mãe falava assim, você vai atender no balcão pra passar isso. Então, assim, tanto minha mãe quanto minha irmã e meu pai não passavam muito a mão na minha cabeça, assim. E eu sou muito grata por isso. É aquela coisa, assim, você quer aprender a nadar, você se joga na piscina, né? Exato. E eu sou extremamente grata a isso, porque se eles não tivessem sido assim comigo, tivessem me impulsionado dessa forma, talvez eu poderia ter entrado até, sei lá... Enfim, sim. Porque adolescente, você tá convivendo ali com vários tipos de adolescentes, entende? Sim. O que eu quero dizer assim. E eu tive muito isso. Então, assim, eu atendia no balcão. Eu ia levar copo de suco. Eu tinha um pânico de levar copo de suco na mesa, gente. Minha mãe fazia eu levar. Mas foi maravilhoso. Você já tinha tremor nessa época? Já tinha. Uhum. Já tinha, mas não sabia que era tremor essencial. Sim. Já tinha. Desde pequena. É algo que é quase que você nascido. Isso. E aí eu tinha um pânico, gente, de levar. E daí da panificadora tivemos um restaurante, aí foi ficando leve. Aí eu comecei a fazer amizade com os próprios clientes, entendeu? Que ia. Aí foi ficando leve. E eu me apaixonei por isso. Só que, assim, queria outras coisas, porque de criança eu queria ser médica ou algo no centro. E fui atrás, saúde. Aí teve um período aí que por mais que estava leve, foi quando deu um gatilho mais forte. Que foi que daí me deu pânico por desregulagem hormonal. Síndrome do pânico por desregulagem hormonal. E aí, dentro desse processo, eu estava fazendo administração de empresa. Eu tinha finalizado o ensino médio. Entrado na faculdade de administração, porque eu também fiz aí uns 3 meses de gestão. Mas não me encontrei. Foi pra área de exatas que primeiro. Não tem nada a ver comigo, né? Não de tem. Jeito nenhum, de jeito nenhum. Por que eu fui para essa área? Porque eu prestei o vestibular e a gente passei em enfermagem. E fiz a matrícula tudo, mas tive que cancelar porque passamos por muita dificuldade financeira. Sim. E não tinha como. E naquela época também, para fazer medicina, você tinha que ter certo... Sim. Mesmo que você passasse numa universidade federal, estadual, era difícil de fazer. Porque não tinha aqui, igual é hoje. Hoje é muito acessível. Bem mais acessível. Bem mais acessível. Antes você tinha que ir para Curitiba, que era a cidade mais perto para fazer medicina.
E aí eu tive que sair. Então foi um Mais uma gatilho para frustração, uma frustração né? muito grande. Mais porque uma eu tava- mudança, Exato. mais algo que você Mas não estava Deus é contando. maravilhoso e Ele sempre direciona tudo na minha vida. Que dentro desse processo surgiu em Goiôerê um curso. Só que você tinha que fazer o processo seletivo, que era pelo Estado, de técnico em enfermagem. E meu pai ouviu na rádio e falou pra mim. Eu empacotava massa de pastel lá junto com ele. Sempre trabalhei ali na fábrica junto com ele, sempre auxiliando. Ele falou, filha, eu vi hoje cedo, vai abrir um curso assim, assim, assado, é técnico de enfermagem. Por que você não vai lá fazer o teste? Eu falei, vou fazer esse teste, nem vou passar. Olha só o jeito que era a pessoa. Ai, não custa tentar, Bárbara, vai lá e faz. Fui e fiz, passei. Passei e comecei. Aí eu comecei o processo de cura. Porque daí eu fui fazer aquilo que eu sempre sonhei, lá no, sabe assim, de criança. Aí fui estagiar. Eu lembro que eu comecei a fazer estágio bem no CAPS. Uau! E lidar com essas pessoas especiais. Sim. E com profissionais maravilhosos. O CAPS, para quem não sabe, é o Centro de Atendimento de Pessoas com questões psíquicas sociais. Isso. E tinha pessoas que eram agressivas. Sim, porque daí tem todos os transtornos psiquiátricos. Então tem a questão de esquizofrenia, tem questões bem graves, né? Quem vai pro CAPS geralmente são questões mais graves. E então você pegou assim dentro do meu processo de retorno pra mim. Sim, exatamente. Mas foi Deus que me colocou lá, sabe? Você vê assim a realidade e enxergar o meu universo pra mim me curar. E eu lidava bem com esses pacientes de esquizofrenia. Sim. Exatamente com esses. Aí tinha um que era mais alegre, que tinha coisas assim. Aí tinha o outro que era agressivo. Tinha outra que se escondia dentro do armário. Então, assim, eu lidei com essas pessoas, né? E foi... Gente, eu aprendi muito com essas pessoas. São muito especiais. E me salvaram, sabe? Assim, daquela sofrimento interno. Sem contar os amigos, né? Sem contar os amigos ali e tudo da profissão. Me formei, tentei ficar no hospital, mas meus pais estavam precisando de mim por conta da questão financeira, estava passando por dificuldade ali, e a empresa tinha que continuar e precisava de mão de obra. E no setor alimentício, para quem trabalha no setor alimentício, sabe, a mão de obra é difícil para todos os setores, mas para alimentício, gente, parece que é um pouco mais. Sempre está em falta, você nunca consegue manter, né? Então, fiquei na fábrica, e passaram-se os anos, tudo. E eu senti aquela vontade de fazer uma faculdade, tudo. Surgiu mais uma oportunidade. A cara da Dai. A oportunidade tudo a ver, porque daí foi totalmente ao contrário. Mas assim, que eu gosto de leitura e tudo mais. E enfim, eu queria fazer uma faculdade, não dava pra ser... Porque tinha que ser ali na minha cidade. Nada me interessa. De repente, meu pai de novo. Tudo meu pai. O pai de novo. Ô, mas você ficou sabendo que vai abrir o curso pela UEM aqui em Goiôerê? Parece que é História, Pedagogia, mais uns 4 cursos lá. Eu falei, não, Pedagogia não é pra mim. Não. Aí, História, pai. Na hora que ele falou História, eu falei História. Eu falei, gente, mas História, eu sempre fui excelente em História. Minhas médias em História na escola era 100. Só 100. E eu falei, gente, que legal. E eu gosto de filme. Naquela época, então, eu assistia bastante sobre Segunda Guerra, Terceira Guerra, Primeira e tal. Gostava desses assuntos. E meu pai gosta muito. E às vezes a gente tinha essas conversas, assim, sobre essas coisas. Me despertou. Eu falei, quer saber? Vou tentar fazer esse vestibular. Gente, eu não estudei pra fazer vestibular. Eu não estudei. Eu fiz e passei. Era pra você fazer a Era história. pra você estar. E lá também eu conheci pessoas maravilhosas também que fizeram parte. E tudo... E eu acho que, assim, a faculdade de História me trouxe para o processo de autoconhecimento. Me trouxe para o processo de autoconhecimento. Por que você fala? Porque ali me aprofundou, na verdade, mais no processo de autoconhecimento. Porque eu estava nesse processo sem saber que estava, sabe? Entende? Entendi. E me aprofundou por conta das leituras. Você vai vendo, quando você estuda sobre a humanidade em si, sobre a história das pessoas, de culturas, enfim, você vai percebendo
sei lá, eu não sei se é porque é algo meu, de ser reflexiva com as coisas, você vai percebendo que pode ser diferente. Pode ser diferente. Era sempre isso que eu lia as histórias e falava assim, mas gente, podia ser diferente. Por que a pessoa é tão cabeça dura? Por que fez desse jeito? E aí você trazer pra mim, talvez seja algo meu, pessoal meu, de ter essa visão. E ali também foi, gente, foi sensacional. E no finalzinho ali da faculdade, eu já tava namorando o meu marido, Jean, maravilhoso, meu parceiro. E nós estávamos nesse processo de vai ficar junto, vai casar, não vai, enfim. E processos decisivos, né? Decisivos, as viradinhas ali de chave. E decidi vir para Campo Mourão. Eu morava aqui e eu lá em Goiverê nós não casamos, decidi vir morar junto, né? Foi difícil para mim decidir, mas decidi. Fiquei um tempo ali pensando. E aí que tá, na verdade, assim, tudo que eu vou decidir, eu penso um certo período, mas sempre quando eu decido e tá decidido, não tem. É definitivo. É definitivo. E aí vim em 2019. Tava tudo bem. Quando foi em dezembro, foi em torno de, acho que finalzinho de outubro, novembro que eu vim pra cá. Não me lembro agora. E aí em janeiro começou o burburinho da pandemia, lembra? Sim, 2020. Foi em 2020. E eu tava finalizando a faculdade, já com 1000 planos. Ai, que eu vou dar aula e não sei o que eu já... E aí, sabe, com 1000 planos e... Empolgadíssima. Pra quem não sabe, ela é super empolgada. Bem né? isso. Ela é super empolgada. Faz parte da autenticidade. da Bárbara. Sim. Empolgação. Mas, empolgação. Isso, empolgação. Sou bem empolgada mesmo. É do meu jeitão de ser, assim, pra tudo. E empolgada e fazendo planos com os meus amigos de trabalho, já fazendo parcerias, assim, de gravar aula e tal. Eu tenho até uma aula rodando aí no YouTube, que vocês procurar, tem aula minha por aí. Tá vendo? Ela já tinha. E Precisamos aí... ver isso também. Vou procurar, porque eu não vi ainda. E aí, veio o boom da pandemia. Boom da pandemia, o meu melhor amigo que tava no meu lado ali, que é o Valdemir, beijo pra ele também. Em tudo ali durante a faculdade, pegou a Covid, ficou muito mal mesmo. E eu já tava no hospital. Porque daí o que aconteceu? Eu tava finalizando a faculdade. Eu tava... gente, deu um bug agora, mas eu acho que, se eu não me engano, eu já estava no hospital. Não me lembro. Agora eu não me lembro. Sério, porque é tanta informação que eu não me lembro agora. Você estava fazendo faculdade de história e estava no hospital? Então, eu acho que é aí que me deu um bug aqui no meu cérebro agora, que é super normal, tá, gente? Mas eu acho que não. Eu tava finalizando a faculdade, eu finalizei a faculdade, o Val pegou o Covid. Isso, foi. Ele ficou muito mal com o Covid. E eu finalizei a faculdade, ele tava internado na UTI. Foi isso que aconteceu. E aí, finalizei a faculdade, não tinha aula, porque todo mundo perdeu. Os próprios professores não tinha como você dar aula. Não tinha como. E aí, surgiu a oportunidade de eu entrar no hospital para trabalhar onde? UTI Covid. Não, UTI Covid. Porque na época da pandemia, principalmente no começo, eles fizeram um chamado, né, para os profissionais da saúde, principalmente para trabalhar na UTI Covid, porque não tinha muitos profissionais e ninguém sabia muito bem o que era e tudo mais. E daí você foi nessa leva. Eu fui porque eu queria trabalhar. E aí, nesse período de fim de faculdade, até ir pro hospital, eu fazia bolo de pote para vender, porque eu tinha que ter... Eu não admitia empreendedorismo depender, assim... Fluindo. Depender 100% do meu marido, não. Porque eu nasci... Gente, eu sempre tive minha vida financeira, assim, tipo... Eu trabalhava com os meus pais, mas eu tinha, sabe, assim... aquela sensação, assim, parece que me incomodava. Não é que ninguém me cobrava, ninguém nunca, jamais. Mas eu precisava Você precisava ter o seu. Me sentir útil. E fazer e ter o meu, sabe? Ter o meu. E aí, finalizei a faculdade, não consegui aula. Aí veio... E aí, eu sou muito, assim, comunicativa. Eu conhecia uma das mulheres que trabalhava nessa parte de contratação do Hospital Santa Casa. E aí, ela... Precisamos de gente. Eu falei, mas eu não tenho experiência com UTI, não. Mas a gente precisa. Não tinha opção. Eu falei, tá, mas daí como que vai ser esse processo? Porque eu ficava com medo, eu não tenho experiência. Aí ela falou assim, pode ficar tranquilo que lá dentro tem profissionais que vai te dar todo o auxílio e vão te ensinar. De fato.
Eu entrei, o Val estava internado em Goiberê. Eu falo porque assim me marcou, porque o internamento dele foi tão assim triste para mim ver a situação dele. E eu sabendo que eu podia talvez ajudar, porque eu não tinha profissional e a gente estava vendo que pessoas estavam morrendo por falta até de profissional que cuidasse das pessoas lá. Uhum. E aí foi tipo assim, eu deitei, no outro dia eu levantei e falei pro Jean, eu vou pro hospital. Você vai mesmo? Eu vou. E deixa eu fazer todo o processo, não conta pra ninguém. Porque eu sabia que se minha mãe ficasse sabendo antes, ela ia falar, Bárbara, pelo amor de Deus, não Sim, vai. porque tava todo mundo muito com medo, né? todo Ninguém mundo. entendia muito bem o que tava acontecendo. E tava realmente, as pessoas estavam morrendo, né, Não, gente? e Pelo aí, amor de Deus. vamos Exato. combinar assim, porque é um ato de coragem muito grande. Total, sim, total. Né? sim. Porque mesmo esse você entrar a primeira vez no hospital para trabalhar e ir direto lá na UTI Covid, né? Quando o negócio tava assim, meu Deus, todo mundo morrendo de medo. Então, assim, é muita coragem mesmo, tanto sua quanto de todos os outros profissionais que trabalharam com isso, né? Enfrentaram ali a linha de frente. Enfrentamos. E aí cheguei. E aí finalizei todo esse processo de contratação e entrei no hospital. Eu lembro que o primeiro dia veio um anjo chamado Nayane, beijo pra ela também. Eu vou dar beijo pra todo mundo aqui, Tá, gente. é seu momento. Essa é a mulher do aproveite. beijo, de tanto que ela conhece gente. E essa minha anjinha é minha amiga até hoje, sabe? Assim, a gente fez uma amizade muito linda e ela que me ajudou, ela e os demais profissionais, a Jéssica, enfim. E eu cheguei lá, gente, eu não sei de nada, mas eu tô aqui pra ajudar. Foi a primeira coisa. E aquelas parafernália inteira, né? Que você não vê ninguém. Não vê ninguém. Tampa cabelo, tudo, é máscara, óculos, a única enfim. coisa que você consegue ver é isso aqui, né, da pessoa. Isso. E assim, eu sou uma pessoa, eu falo, eu não sou religiosa, não tenho eu falo assim que eu sou de muita fé. Eu falo, a minha crença não tem placa de igreja, eu creio em Jesus Cristo. Ele é o que me direciona. Sou batizada na igreja católica, tudo, frequento, mas assim, pra mim é ele, não importa, entende? E aí uma coisa que eu trouxe pra mim ter força pra trabalhar lá e ter esse discernimento de o que eu vivia lá dentro, ficava lá dentro, quando eu saía daquela porta pra minha casa, era outra realidade. Eu não gostava de trazer os assuntos de lá pra casa. Por mais que chegava em casa, todo mundo curioso ficava perguntando. Eu tentava o mínimo possível trazer. Tipo assim, a minha alegria pro lado de fora e minha determinação lá dentro, entende? Então, o que eu fazia? Eu chegava na porta da UTI, eu orava antes de entrar. Na hora de sair, eu orava pra sair. Era todos os dias assim. Eu orava pra entrar, orava pra sair. Um ritual. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E foi assim, foi um cenário de guerra? Foi. Era difícil estar lá dentro? Era, mas fez parte do meu processo de cura também, porque ali eu vi de tudo. E mais um pouco. E daí, Bárbara, como que foi para você sair desse cenário para a empreendedora Bárbara, consultora olfativa que você é hoje? Esse trazer o bem-estar para as pessoas, alegria. Acho que, tipo assim, eu vi tanta gente chorando e sofrendo ali dentro, sabe? E da incerteza de tudo, que eu percebi que no que eu faço hoje, o que eu faço hoje leva alegria, leva a pessoa de volta para si. Porque aquele momento ali você lidava com pessoas e com mulheres, até colegas de trabalho que entrou em crises depressivas profundas porque não sabia lidar com aquilo e colocaram elas ali para trabalhar porque não tinha funcionário. E elas não queriam estar ali. Diferente do meu caso, eu fui decidida que eu queria estar e eu gostava de estar, por mais que o ambiente era... Mas eu gostava de trabalhar lá dentro. Eu gostava do papel que eu fazia lá dentro, eu amava e me orgulho muito disso. Já teve outras colegas que não se sentiam bem, entendeu? Não se sentiam bem. E entraram num processo de dificuldade emocional muito grande. E o que eu faço hoje é levar a alegria de volta. Fez um 180, né? Para não falar 360 que a gente volta para o mesmo lugar, né? Mas fez um 180, né? De mudança, assim. Foi. E daí, quando que você quis voltar para o empreendedorismo? Eu saí da UTI Covid e fui pro centro cirúrgico. Amava trabalhar no centro cirúrgico.
Nossa, amava aquela loucura. Isso, e pra quem trabalha no centro cirúrgico, deixa comentário aí, que aí depois vocês lêem, que vocês vão saber como é que é a dinâmica. Bárbara, a gente tem coisa de muito em maluco. comum. Porque você gosta de centro cirúrgico também, amiga? Assistia Grey's um Anatomy. monte de... Não, na época não tinha essa série, Formada em medicina Mas, by Grey's Anatomy. Não existia essa série. Bom, se existia, eu não assistia, né? Enfim. Mas eu amava assistir cirurgias, porque eu também queria fazer medicina na minha Sério? época de escola. Ai, que bacana. Eu queria fazer neurocirurgia. Ah, isso Então. é por isso que deu match, gente. Você viu Isso é só, match. gente? E Hoje eu operar amo o que eu os faço, graças a cérebros. Deus, não estou Não, eu lá, também mas... amo o que eu faço, mas que mas- eu queria operar cérebros, eu queria. Então, eu também ficava até assistindo lá, aquele negocinho, né? Que fazia assim. Você ajudava a cirurgia do quê? Eu circulava cirurgias. Circular, pra quem não sabe o que é circulante, o circulante, ele abre os materiais de cirurgia pro Mas pro em médico. qualquer cirurgia você ajudava? Qualquer. Você ajudava? Ah, tá, Qualquer. Eu entendi. fazia o papel ali de técnico de enfermagem, que era sim, sim. circular. Uhum. E ao mesmo tempo que você abre os instrumentos, deixa para o instrumentador, Uhum. né? Ou quem tá auxiliando o médico e o médico. Você tem que fazer reposição de fio, faltou fio, vai pra farmácia, volta. Ah, faltou material, desce. Gente, uma rampa imensa. Desce a rampa, pega material, volta. Loucura! Quem tem um tiquinho de... Então você acompanhou muitas cirurgias. Isso é muito Bastante. legal. Acompanhei e ao mesmo tempo fazendo relatório e passando para sistema em computador. Então, assim, uma dinâmica bem assim de você fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E eu tenho facilidade para isso, de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Por mais que em alguns momentos me esgota, e hoje eu tô botando o pé bem no freio, porque não precisa, né? Naquele momento era necessário, meu trabalho exigia isso. Tinha em outros uma momentos cirurgia a ser exigia feita. isso. Sim, era uma vida, né? Isso. Era uma vida que No tava meu período dependendo. de faculdade, eu trabalhava na fábrica ali, sério mesmo, tipo, começava ali 8 da manhã, ia até 6, ia pra faculdade, tinha que fazer prova no outro dia, então eu estudava até 2, 3. Então, assim, eu sempre tive facilidade para isso. Só que hoje eu vejo que eu não preciso mais disso. Então, E é entender as fases da vida, né? Acho que isso é muito importante. É entender em que fase que você tá. Tem momentos que vai precisar uma aceleração, exato. mas também tem momentos que a gente precisa entender que não. Tá bom, deu. Já né? deu? Já deu. E fazer esse processo também de não comparar, né? Às vezes a gente Exato. faz esse infelizmente, né? A gente faz Exato. esse momento. E aí, que bacana. Eu queria fazer neurocirurgia. Ah, isso Então. é por isso que deu match, gente. Você viu Isso é só, match. gente? Hoje eu operar amo o que eu os faço, graças a cérebros. Deus, não estou Não, eu lá, também mas... amo o que eu faço, mas que mas- eu queria operar cérebros, eu queria. Então, eu também ficava até assistindo lá, aquele negocinho, né? Que fazia assim. Você ajudava a cirurgia do quê? Eu circulava cirurgias. Circular, pra quem não sabe o que é circulante, o circulante, ele abre os materiais de cirurgia pro Mas pro em médico. qualquer cirurgia você ajudava? Qualquer. Você ajudava? Ah, tá, Qualquer. Eu entendi. fazia o papel ali de técnico de enfermagem, que era sim, sim. circular. Uhum. E ao mesmo tempo que você abre os instrumentos, deixa para o instrumentador, Uhum. né? Ou quem tá auxiliando o médico e o médico. Você tem que fazer reposição de fio, faltou fio, vai pra farmácia, volta. Ah, faltou material, desce. Gente, uma rampa imensa. Desce a rampa, pega material, volta. Loucura! Quem tem um tiquinho de... Então você acompanhou muitas cirurgias. Isso é muito Bastante. legal. Acompanhei e ao mesmo tempo fazendo relatório e passando para sistema em computador. Então, assim, uma dinâmica bem assim de você fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E eu tenho facilidade para isso, de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Por mais que em alguns momentos me esgota, e hoje eu tô botando o pé bem no freio, porque não precisa, né? Naquele momento era necessário, meu trabalho exigia isso. Tinha em outros uma momentos cirurgia a ser exigia feita. isso. Sim, era uma vida, né? Isso. Era uma vida que No tava meu dependendo. período de faculdade, eu trabalhava na fábrica ali, sério mesmo, tipo, começava ali 8 da manhã, ia até 6, ia pra faculdade, tinha que fazer prova no outro dia, então eu estudava até 2, 3. Então, assim, eu sempre tive facilidade para isso. Só que hoje eu vejo que eu não preciso mais disso. Então, E é entender as fases da vida, né? Acho que isso é muito importante. É entender em que fase que você tá. Tem momentos que vai precisar uma aceleração, exato. mas também tem momentos que a gente precisa entender que não. Tá bom, deu. Já né? deu? Já deu. E fazer esse processo também de não comparar, né? Às vezes a gente Exato. faz esse infelizmente, né? A gente faz Exato. esse momento. E aí, respondendo a sua pergunta, Dai,
eu tava no centro cirúrgico nesse momento e pensando em ser mãe. Que daí tinha acalmado a questão da pandemia, do Covid. E eu e o Jean com aquele sonho de ser pais e tudo mais. E eu falei, mas assim, tinha diminuído as questões do Covid. Mas ainda existia. Falei, como que eu vou engravidar trabalhando no hospital? E nessa loucura, né, também, né? E nessa dinâmica toda. Aí surgiu oportunidade que eu falei não, porque eu vi que não era, que eu decidi não, e que foi um médico me chamou pra, ele ia me dar todo o curso, vamos pensar assim, de instrumentadora, pra mim trabalhar junto com ele. E era eu e mais uma, ele com a esposa dele. Aí eu fiz a análise, como é que vai ser a minha rotina? Ia ser a mesma coisa para pior, porque daí eu ia ter que cuidar da agenda de 2 médicos. Eu falei, não. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu vou voltar a empreender. Só que eu quero algo que eu amo, porque no hospital eu aprendi que eu fazia aquilo tudo, aquela loucura toda, porque eu amava aquilo lá. E para mim sair do que eu amava, eu tinha que amar muito mais. Sim. Entende? Que pra mim continuar com meu sorriso no rosto, não trabalhar pelo dinheiro, mas sim pelo propósito de estar, de fazer. E hoje a gente vê muitas mulheres que, infelizmente, trabalham, às vezes estão num lugar que não gostam apenas pelo dinheiro, mas é lógico, a gente entende que não é fácil, nem um pouco, é muito difícil. Porém, às vezes ela tem algo que ela ama fazer, mas tem aquele medo, aquele receio. Por quê? Querendo ou não, você num emprego, numa CLT, você tem ali aquele valor X. Todo mês. Não é tanto. Tá, mas todo mês tá ali, né? É seguro. Vamos faça dizer chuva, assim. faça sol. Isso, E aí, deixa de fazer alguma coisa que às vezes... Gente, era assim, né? Que ela poderia se dar muito bem. É algo que ela gosta, que pode proporcionar várias coisas. Exato. Mas o medo, não tem aquela coragem, né? E não existe coragem sem medo, medo sem coragem. É tudo interligado, isso, é tudo né? interligado. É isso Só mesmo. tem que ir. Então, assim, né? Quantas mulheres poderiam empreender com algo que ama? Exato. Exatamente. E aí, nesse processo de saber o que eu iria fazer, eu prestei o vestibular de medicina. Meu Deus. Eu tenho que contar, essa sou eu. Tá tudo bem? Mas não passei. Foi frustrante? Não. Eu também. Foi uma sensação assim de que, tipo, não, eu não passei e não criei nenhuma expectativa em passar, em fazer. O que me veio foi a sensação assim, você tentou mais uma vez. Talvez eu tenha ainda isso comigo, tipo, não é pra mim, pelo menos até agora não é. Entende? Tamara, você prestou vestibular? Não prestei. Então só nós duas. Só nós duas, Não você prestei. também. Faltou você. E aí eu falei também, como que no universo? Mas dá tempo ainda. Dá tempo. Não, nem vi. Agora você esquece. Aí eu falei, como que num processo de ser mãe, vou estar estudando? Então eu falei assim, realmente, eu tenho que decidir o que eu quero. E ali o meu coração, o fogo assim da maternidade estava aqui, batendo forte, sabe? Eu falei, não, então é ser mãe mesmo. E eu vou me permitir ser mãe. E vou fazer algo que me dê tempo. Ó, a ilusão, mas assim, eu tenho tempo. Mas assim... tempo que eu tenho que gestar, depois que eu fui entender isso, né? Sim. Pra ser mãe. E eu quero fazer isso muito bem feito, entende? E aí me permiti, aí falei, o que eu vou fazer? Aí foi a hora de decidir. Vou voltar pro alimento? Não, enfim. Falei, não, eu consumia muito perfume, consumo até hoje. Eu sou uma das maiores consumistas da minha loja. Fato, gente. É a cliente VIP. Essa história de falar assim, não vende aquilo que você mais gosta porque você vai trazer prejuízo. É mito, isso é mentira. Não acredita nisso, porque você tem que fazer aquilo que você gosta mesmo. E aí eu comecei, aí eu pedi as contas no hospital, peguei o meu acerto, comprei uma malinha de perfume pequena e fui vendendo para os mais íntimos e assim foi indo. Da malinha foi para uma mala maior, da mala maior foi para uma maior. Nesse processo, eu acabei fazendo uma parceria com uma conhecida nossa
que a parceria não deu certo, mas que aprendi muito também com ela, que foi a Marcela, e a gente abriu um espaço. Porque daí as minhas malas estavam pequenas, né? Você precisava de um espaço físico. De um espaço físico. E a gente abriu um espaço onde a gente já começou com esse atendimento diferenciado, que era atendimento com hora marcada. Ah, legal. Que era atendimento com hora marcada. E eu vi que funcionou super. E eu engravidei, Eloá nasceu, né? Nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Mas está aqui no caso, já foi tão bem planejado que nasceu uma empreendedora para ser mãe. Para ser mãe, exato. Nasceu uma empreendedora para ser mãe. E a Nenê nasceu e a nossa parceria, eu com a Marcela, não deu certo. Não fazia mais sentido para nós duas. Sim. E aí a gente saiu, já tinha saído desse espaço, foi para outro. Eu mantive naquele espaço pagando aluguel, fazendo os atendimentos com hora marcada, mas começou a ficar muito pesado. Até que eu decidi montar o escritório na minha casa, que tá lá até hoje. E eu continuo atendendo com hora marcada. E quando eu lá estava em torno de 9 meses, eu acho que é isso, 9 meses, eu encontrei um grupo maravilhoso, que eu e a Tamara faz parte, de network, que virou uma chave grande, que também faz muita diferença para o meu processo. Que daí eu vi ali que todo mundo tá no mesmo barco, né? Com as dificuldades semelhantes, tinha mães ali também, tinha... E tem de tudo ali no grupo, mas todo mundo com o mesmo propósito. É o empreendedorismo sem romantização. Exato. Isso, exatamente. Exato. Porque daí é onde você troca, né? Você entende que tá tudo bem. Igual a gente às vezes brinca, né? E às vezes a gente mesmo, né? Nós três aqui conversamos sobre isso. De que a gente tá pirando, mas tá tudo bem. Exato. Vai acontecer isso. E é uma roda gigante. Tem dia que você vai dar tudo certo. Nossa. Amanhã eu quero amanhã desistir. você liga e fala, não quero Não quero mais. Até hoje acontece isso. Sim. Ontem eu tava nessas surtadas Pelo aí. amor de Deus. Faz parte do processo. Faz parte do processo. É assim mesmo. Mas a gente vai... Porque é igual você falou muito, e eu acredito muito nisso, que quando a gente faz algo que a gente gosta muito, por mais que seja custoso, né? Até tem uma pessoa que eu sigo que ela fala uma frase que eu acho sensacional, que ela fala assim, trabalhar dá trabalho. Então, independente do que você vai fazer, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas a partir do momento que você faz com algo que você gosta, fica menos doloroso, pesado. Fica menos pesado. Porque daí você vai fazer com mais prazer, talvez, seja isso. Exato. Outra frase também, aproveitando, que eu adoro e que, assim, realmente ficou pra mim e que eu olho as pessoas hoje e falo até, sabe? Escolha o seu difícil. Perfeito. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Trabalhar em CLT é difícil. Empreender é difícil. Não fazer nada, nem empreender, nem CLT, ficar cuidando da casa dos filhos, né? Ser dona de casa é difícil. Tudo é difícil. Você só tem que escolher qual é o difícil que você quer. Não é? Difícil. Perfeito. Porque nada vai ser fácil, gente. Simples assim. Não tem como, né? E é bem isso. Eu escolhi meu difícil. Isso. Todas nós, cada uma escolheu. E o seu difícil não vai ser o mesmo que o meu. Exato. Isso também é importante, né? Às vezes eu vou olhar para o seu difícil e falar assim, o seu difícil nem é tão difícil assim. Exato. Mas é difícil para você e tá tudo bem. Eu respeito o seu difícil, assim como você respeita o meu. E vice-versa. E é uma chave muito importante pra se virar e entender, porque tem pessoas que não têm esse entendimento do que eu difícil pra mim, não difícil pra você, enfim. E é que nem aquilo que a Dai falou. Ou acha também que tudo é só difícil pra ela. Que daí a gente entra no vitimismo, né? Pra você não é difícil, pra você não é. Mas pra você não é difícil porque tal. E pra você não é porque tal. Nossa, tenho isso, aquilo. É que nem chegar pra você e perguntar assim, já devem ter perguntado pra vocês, como você dá conta? Gente, a gente não dá conta. Não dá conta. Nessa questão do difícil, Bá, eu quero saber, qual que foi o preço mais alto que você já pagou
por empreender? Seja monetário. Não estamos falando Não, de dinheiro. não é. Não é monetário. Não. O que você já pensou, assim, que você falou, cara, isso aqui foi muito difícil, assim, foi muito... Realmente foi um preço alto que você pagou por empreender. Me colocar no automático. E me consumir com a minha pressa interna. Não é nem a pressa que as pessoas colocam em mim. É O chicotinho. Autocobrança. Autocobrança. Esse chicotinho, acho que a gente precisa de um chicotinho. Que há pouco tempo... Precisa pra quê? Pra queimar, né? Isso! Pra gente queimar. Um cinto representando o chicote. E daí a gente tira do closet o chicotinho. E que assim, que eu falo que eu sou muito... Gosto muito do autoconhecimento, porque o autoconhecimento me trouxe essas percepções que antes eu não percebia. Eu sou consumida pela pressa. Parece assim que eu vivo com pressa. Hoje não tanto, porque eu tenho consciência de quando eu estou nesse estado de pressa excessiva. Uhum. Então, eu tendo esse conhecimento, eu volto pro meu eu. Uhum. Porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, bem desenhadinho, bem certinho, entendeu? Na minha cabeça. Então, quando eu tenho esses gatilhos que eu saio, eu volto. Porque é aquilo, igual eu falei, eu tenho essa facilidade de lidar com 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Mas isso me traz uma ansiedade, uma pressa excessiva que não precisa. Naquele período foi essencial, fez parte do meu processo. Hoje eu entendo que não precisa. Eu decidi empreender para quê? Comecei a empreender para ser o quê? Mãe. Para mim ser mãe, eu preciso de ter paciência, ter calma, ser presente, estar presente, ouvir, falar, né? E se você tá fazendo 20, 30 coisas ao mesmo tempo, quando é que você... Então, assim, o meu propósito é muito certo, eu sei o que eu quero. Você acaba ficando só no automático ali, fazendo o que tem que ser feito com a criança, né? Dá comida, dá banho, dá não sei o quê. Uma outra coisa que me incomodava, eu posso falar no passado mesmo. Eu sou muito, pra quem conhece, vocês sabem, vocês já foram na minha casa, vocês sabem como é, muito organizada, muito, sabe? Que se eu brincava assim, nossa, pra mim, minha cabeça tá em ordem, a casa tem que estar no lugar. E aí... Aprendi que não dá. A Eloá não deixa em ordem, amiga, pra sua cabeça tá indo. Na questão não é nem ela, né? A gente fez a bagunça do dia a dia. Eu falo agora, como é que se eu entrar nessa pilha aí, de novo... Não há casamento que suporta, não há filho que te aguenta, não há amigos que... Não há socialização, que você entra num E aí estresse, você pira. Você não consegue se olhar pro espelho, você não consegue se arrumar, e aí? Então, assim, hoje tem meu propósito bem desenhadinho, que eu quero pra mim. Saio do trilho, às vezes. Gente, sou ser humano, óbvio. Claro. Saio. Mas o que o autoconhecimento me trouxe foi que eu tenho a consciência. O que antes era inconsciente, hoje eu sei quando eu tô saindo do meu trilho. Então, opa, Bárbara, volta pra cá. Que é isso que o processo de autoconhecimento faz, né? Exato. Trazer pra consciência. Não é que você vai ficar... Exato. Bitolada e tudo mais, mas é que você traz esse processo de consciência realmente. Exato. De entender e saber aonde tá indo e aonde você tem que puxar um pouquinho. E aí, concluindo a resposta da tua pergunta, o meu difícil foi isso, mas que me trouxe essa luz maravilhosa, que daí, assim, a minha evolução enquanto empreender, o autoconhecimento me auxiliou e me auxilia muito. Porque é isso que eu falo, às vezes a gente toma atitudes, a gente faz coisas e decide coisas tomada pelo nosso inconsciente, pelas nossas crenças internas, por coisas assim que a gente acha que somos. Quando nós nos conhecemos, parece que começamos a nos conhecer, porque o processo de autoconhecimento é infinito, até quando você morre. Exatamente. Né? Você vai aprendendo que não é bem assim... A dinâmica é diferente, pode ser diferente. E aí eu volto lá quando eu fazia faculdade de História, assistindo e vendo a história da humanidade, que muitas das coisas aconteceram e podia ser diferente se tivessem pensado de forma diferente. Então eu trago essa reflexão para minha vida, que eu sou dona do meu dia. Eu sou dona do meu dia. Eu que vou escolher se aquele dia vai ser dia de sorriso ou vai ser dia de tristeza. E no final da noite, no final do dia, se eu escolhi que foi tristeza, eu tenho que lidar com as consequências. Foi uma escolha minha.
Se eu escolhi que foi sorriso, ótimo. Melhor ainda. Então, assim, eu tenho isso hoje comigo. E é isso. E é isso, mulherão, Bárbara Kruminski. Exatamente. Obrigada Muito pelo bom. mulherão, amiga. Adoro. Vocês estão adoro, bem, adoro, são- adoro. Estamos juntas por isso, porque somos mulheres grandes, assim, em todos os sentidos. Menos na altura, todos, né? Por favor, né? A altura da gente deixa um pouquinho assim. Bah, caminhando pro fim, eu quero só fazer mais uma perguntinha. Tá. Porque a gente fala muito de clichê aqui, né? A gente... até para quem não sabe, né? O negócio do empreender sem clichê veio da ideia da Bá. A Bá que veio com essa ideia. E aí eu quero que você fale pra gente qual foi a maior mentira que você já ouviu sobre empreender. Que é fácil. Adorei. Essa é mentira mesmo. É mentira. Não, e tem gente que acredita que é tão fácil que tipo... Gente, empreender como é que é? Você falou uma frase esses dias, que não é pra todo mundo. Como é que é aquela frase que você fala? De vez em quando você fala. E é bem isso. Que empreender não é pra todo mundo. Ou não é todo mundo pra empreender. É que assim, todo mundo pode empreender. Isso. Mas nem todo mundo pode empreender, vai conseguir empreender. Vai conseguir. Não é pra todo mundo. Uhum. Isso é um fato. Isso também é uma coisa. Tem pessoas que acreditam que é pra todo mundo. Mas assim, é difícil, não é fácil, igual parece ser. Não é ter tempo 24 horas. É aí que tá outra frase. É ter mais tempo. Não, é você aprender a gestar seu tempo. Porque se você não saber gestar seu tempo enquanto empreendedor, enquanto empresária, você não vai ter tempo de jeito nenhum. Você vai trabalhar 24 horas de domingo a domingo, de madrugada, feriado, Natal, Ano Novo. Exatamente. Então, assim, é aprender a gestar seu tempo. Se você aprender a gestar seu tempo ali no início do seu empreendimento, ótimo. Você tá num caminho excelente. A gente tem que lidar com riscos, né? O que uma atitude sua vai acarretar depois, o que você fez ou o que você deixou de fazer, o que você vai ganhar, o que você... pode ganhar mais? Lógico. Mas pode ganhar menos, pode não ganhar nada. Nem teto, nem piso, né? Digamos assim. Isso, nem teto, nem piso, exatamente. E aí, assim, não é a questão do empreender, mas se você tem muita vontade, você tem sonhos, tem caminho para você se preparar para isso. Talvez você não tá se encaixando ali para empreender, mas você sente aquela faísquinha aqui dentro que vira um fogo, sabe? Depois, quando você empreende. Porque também tem gente que acha que é impossível, né? Assim, que hoje, na fase de vida que ela está, no momento, é impossível. Porque eu já tenho 60 anos. Porque já passou a minha fase. E não, em qualquer fase, época da sua vida, qualquer idade. Não é a sua mãe, Tamara. Sim, sua mãe, um exemplo. Beijo, Natânia. Beijo pra Tânia. E tem que tirar o chapéu pra ela. Sim, tá aí, depois dos 60, empreendendo de novo, né? Porque ela vira e mexe, ela empreende também. E de dentro da casa dela. Tanto é que ela fala que ela quer vir aqui. Ela quer? Diz ela que ano que vem ela vem ser entrevistada pelo Papel TV. Aí, olha só. Para empreendedorismo após os 60. Isso. Ela fez 60 agora e começou um negócio novo, né? Então ela tá toda empolgada. Mas é exatamente isso, é sobre você ver isso e se permitir. Se permitir. Começar aos poucos. Começar aos poucos, não precisa começar ir atrás também. do conhecimento, que é o que a gente sempre falou. Exato. Né? Não adianta ficar aberto para o conhecimento, tipo, se conhecer e conhecer o que você vai fazer e ser humilde, gente, empreender requer muita humildade. Sim, no sentido de você perguntar, quem entra no empreender com orgulho ou com um ego muito elevado, vai ser difícil. O teu processo vai ser, eu tenho que te dizer, vai ser muito difícil. Porque requer muita humildade de dizer assim, olha, meu faturamento hoje fechou, o meu... Tipo, exato, porque a gente tem essas conversas. O meu esse mês deu no vermelho. O que você fez pra ser diferente? E aí, na conversa, e isso no grupo de network mostra muito, e não só no grupo, no grupos assim que a gente tem também, de que às vezes a Dai e a Tamara têm algo que elas sabem, um aplicativo, uma ferramenta que eu não sei, e que pra elas fazem diferença. E quando você tem a humildade de perguntar,
de falar, olha, minha situação tá assim, o outro às vezes tem a solução, gente, pra E você. quantas E aí está aberto ao vezes, conhecimento. né, a gente aqui, todas, já podemos falar nisso, que a gente já Uhum. palestrou, já deu aula, treinamento, você tá ali em pé na frente das pessoas, mas quantas vezes você tem que estar sentada ouvindo as outras pessoas para Pra aprender. aprender. Então, ter essa humildade que você precisa sentar primeiro para aprender, para depois ensinar. E mesmo quando você está ensinando, você está Tá aprendendo. aprendendo, Continua a aprender. Quem não senta pra troca, aprender, né? não levanta pra ensinar. Exatamente, é essa frase. É bem isso. Precisa, né? Você precisa, é uma via de mão dupla, né? Exato. Não tem como. E também não existe isso que, agora eu já sei tudo, Não, não não preciso sabe. mais. É uma constante É uma constância. busca pela evolução. É até morrer. Pelo conhecimento. Exato. É até morrer. E ajuda também, né? Aceitar ajuda. Também você Claro. entra no empreender sem aceitar ajuda. Gente, tá- e é olha, difícil, é um caminho difícil, né? E eu vou falar, esse processo do ajuda pra mim É difícil. não, agora não, agora pra mim tá mais fácil, né? Mas foi um processo mais complicado. Foi um processo. Eu vim de muitos anos de CLT, né? Então a CLT tem um negócio assim de empresa que é uns quadradinhos, né? Então você tá naquele quadradinho, você é responsável pelo quadradinho, você tem que resolver aquilo né? ali. Exato. Então é você e você tem que dar teus pulos, entendeu? Exato. E aí quando você vai e daí a psicologia ela ainda é muito segmentada, né? Então você não Mas tem isso essa você muita tá troca. falando como você era uma líder nesse quadradinho. Isso, uma líder no quadradinho. Mas tem pessoas que ela não é a líder desse quadradinho. E aí ela espera o outro resolver. É, isso. Que também não funciona aqui. Você tem que não, encarar o negócio de frente. Exato. Então, esse processo do ajuda, do tá tudo bem, todo mundo se ajuda, de ninguém vai roubar a ideia de ninguém, né? Tem todo esse... Eu aprendi. Que é melhor ser parceiro do que ser concorrente. Que não existe concorrente. Aí tá são mais todos um mito. parceiros. Aí mais um cliente. Não existe concorrência, existe sabe? Acho que isso... E aí, eu tenho muitas mulheres, principalmente, que eu me inspiro muito, né? E aí você vê isso, assim, essas trocas, esses grupos, essas coisas. E aí você vai aprendendo. Então, acho que E é isso. você vê também quem são as pessoas que ainda têm esse pensamento de que tem a concorrência, você é minha concorrente, você são vê pessoas a diferença. da cabeça pequena. Você vê a diferença, exatamente. Você vê a diferença, Não, você vê a diferença não. na conversa, né? No cumprimentar. Você sente a diferença no cumprimentar. E no quê? Nos resultados daquela pessoa. Também. Então, é muito legal. Ai, mas que gostoso, né? Ai, amei eu esse adoro, papo, adoro. Tô gostando. Mas a gente tem o nosso último quadro, né? Claro, chegou a hora de tirar. Tirar o cinto que não tem cinto. Agora a gente quer Agora Tirar vamos criar um espaço para esse cinto, né? simbolizando chicote. Nós vamos tirar o nosso objeto simbólico do nosso closet. A Dai vai explicar para nós. Se você assistiu os episódios anteriores, você já sabe do que a gente está falando. Mas se você chegou aqui agora, a Dai já vai explicar para nós quais são os nossos 5 objetos do nosso closet para tirar para nós. Vamos lá, Dai. Sim, no closet nós temos o sapato, que significa ali a jornada, os caminhos, passos que a gente dá ou para frente ou para trás, às vezes tem que parar, tem que respirar. A bolsa, que às vezes a gente vai carregando muitas coisas ali dentro, coisa que nem é nossa ou coisa que tá precisando tirar para ficar mais leve. O lenço, que quer dizer as nossas vulnerabilidades, então assim, às vezes a gente não tá bem, coisas que a gente passa, que só a gente sabe. O sutiã, que é a sustentação, o que a gente está sustentando no nosso íntimo que ninguém vê e que às vezes está apertado, tá ali, não está cabendo mais, mas você continua tentando carregar aquilo como algo apertado. E o blazer, que é o quê? Ali para aquela nossa armadura, é a imagem, o que você quer transmitir. Muitas vezes a gente não, aqui a minha roupa não está transmitindo o que eu realmente estou sentindo, mas eu quero demonstrar outra coisa. E aí, então, o blazer vem para mostrar isso. E a Bá vai escolher, então, um desses 5 objetos que ela quer retirar
do closet hoje pra gente ver qual é a frase clichê que tem ali. O lenço. Tirou o nosso lenço hoje. O lenço vai comunicar aí as vulnerabilidades, aquelas coisas que a gente às vezes não gosta muito de falar, às vezes a gente tem que limpar as lágrimas. Limpar as lágrimas ou ficar Sim. mais bela, né? Isso, ou limpar também as lágrimas de emoção. De emoção, de lágrimas não alegria, são nem só de sempre de tristeza. tristeza, Sim, né? Exatamente. E eu falo que chorar é Escolhi muito o lenço. terapêutico. Ah, com certeza, às vezes a gente precisa Nossa, e fica precisa. segurando. Gente, não segura choro, juro, Não, bota pra fora. Chora. Qualquer Chora. coisa, vai tomar um banho. Você não gosta de chorar na Né? frente das pessoas, tá ótimo, tá certo, não tem problema nenhum, mas vai pro banho, Vai chora pro no banho, mas banho, chora, né? põe pra fora. Não guarda aí dentro não, porque Saiu o senão olho seu corpo vai vermelho, pôr nossa, pra entrou fora. shampoo no meu olho, sabonete. Vamos ver o que tem aqui junto com esse lenço. Eu leio ou você lê? Pode, fica à vontade. Se quiser ler, pode ler. Nossa, gente, não. Olha, acabei de falar sem saber o que estava escrito aqui. Ah, Seja forte o tempo todo. Não, Impossível. lógico que não. você não tem que ser forte o tempo todo. Até Gente, porque na a gente não é verdade, eu vou Mulher falar uma Maravilha. coisa. Ó, sabe qual que eu aprendi também? Sabe qual que é o meu superpoder? Ser mulher. Boa. Olha. Ser feminina. Estar na minha energia feminina. Porque quando eu tô na minha energia masculina, quando eu tô pra resolver, sendo forte o tempo todo, eu me enfraqueço, eu me entristeço, eu sinto ansiedade além do normal, eu me ponho na pressa, meu corpo sente, eu não tenho força. Então, não mesmo. E é isso. Muito bem. Incrível. Olha, uma Adorei. frase que eu mudaria essa frase, que é uma frase que eu gosto, ela é clichê, mas essa eu gosto dela, que é seja forte e corajosa. Uhum. Que isso a gente precisa, Sim, mas não quer dizer que você vai ser sempre, exato. né? A gente tem os momentos que é preciso parar, descansar, Exato. é preciso ali se ouvir o coração. Dizer que precisa de um abraço, Aham, né? Eu preciso de um isso. abraço. Quando eu falo assim, ser feminina, gente, a gente vive assim numa onda assim de que a gente tem que ser, aquela Mulher Maravilha, gente. Que Tá tudo bem se você quiser chorar, tá tudo bem se você quiser dançar, cantar, assistir série. não tem Tá problema tudo nenhum. certo. Eu falo assim, que enquanto nós mulheres, a nossa maior força está em ser mulher, de verdade, como ela é. É verdade. E é isso. E quando você fala dessa energia, né, feminina e masculina, todos nós temos, né, Temos, energia feminina e masculina. E aí a energia feminina, ela é exatamente desse processo de ser, entre aspas, vulnerável, né, de você se permitir ser acolhida, de se permitir acolher, de estar nesse processo, de não ser um trator. Né? Não ser um trator. Quando a gente tá na energia masculina, a gente é um trator. Então, a gente passa por cima de todo mundo. E aí E é a onde gente tem muito perde em as nossas comum, forças. amiga. E aí é onde a Temos. gente perde muita coisa em comum. É fato. É força, né? A gente perde a força, perde a vitalidade, né? Falou. Porque não é natural não é da legal. gente daí, né? A gente pode dançar, gente. Pode dançar, pode se joga pra vida, pra feminilidade, pra leveza. Se maqueia, se sinta linda, se perfuma um monte, Se gente. perfume, isso. Se perfuma a sua casa, sabe? Seu carro. Enfim, é isso. Seja livre, né? Seja livre. Seja livre. Seja livre. Que ótimo. Que Pra ser esse- forte. Seja livre pra ser forte. Perfeito. Que esse episódio, né, aí inspire outras mulheres a se permitirem Exato. a ser feminina, a ter essa energia feminina, Uhum. porque às vezes estão num modo aí automático Sim, Né? sim. e não para refletir. Então, Exato. fica aí hoje a mensagem aqui do nosso episódio com a Bárbara. Obrigada, Bá, por compartilhar com a gente. Eu que agradeço. E obrigada, gente, por estar assistindo a gente. E já segue o canal. Se inscreva. Se inscreva. Curte, compartilha, Exato. manda para as amigas que querem empreender, as que já empreendem. E a gente se encontra no próximo episódio, que temos convidada, Sim, né? No esse próximo próximo programa episódio. temos convidada Convidada. muito especial. Beijo para você. Até Beijo. mais. Até o próximo, tá bom?